E aí, gente, estamos chegando ao final do nosso curso de escatologia. Hoje é a nossa penúltima aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre novos céus e nova terra e sobre eternidade com Deus. Primeira coisa que a gente deve ressaltar aqui, né? Vamos relembrar que a gente vem trabalhando com os Cronos e Kairos, né? Então, lá na criação do homem, Kairos, o período do homem no Éden, um Cronos, a queda do homem, um Kairos, o período pré-diluviano, um Cronos, o dilúvio, um Kairos, o período até a chamada de Abraão, um Cronos, a chamada de Abraão, um Kairos, e assim por diante. Até que chegamos no Cronos que nós estamos vivendo, que começou lá na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e tem durado até hoje, até o Kairos que nós aguardamos, que é o Kairos, arrebatamento da igreja. Então, é isso que a gente vem trabalhando desde o início e tal. E aí nós trabalhamos alguns outros Cronos e Kairos. Então, depois do arrebatamento da igreja, a gente trabalhou um período Cronos de 7 anos, que é a chamada Grande Tribulação. Depois da Grande Tribulação, vem um Kairos, que é a volta de Jesus Cristo, e um novo período Cronos de 1000 anos, que é o milênio. Na semana passada, nós trabalhamos com o último Kairos. Para os gregos, também se usa, quando é o último, a palavra telos, né? O tempo da consumação, o tempo final, que é o juízo final. A partir daí, o que começa? Um período eterno. Ou um período que não tem fim. No grego, eion, um período que dura para sempre. Ou no céu, ou no lago de fogo e enxofre. Mas pensando no céu, a gente vai ver hoje que tem novos céus e nova terra. Ou seja, a terra também será restaurada e será habitada como os céus, e isso estará de uma certa forma interligado, de tal maneira que nós, que vivamos essa eternidade com Deus, vamos poder possivelmente transitar entre a terra, os céus, os planetas que ainda existirem. Vai haver um trânsito mais aberto entre essas duas direções. Em relação a este período, que é um período que não tem fim, né, que vai durar para sempre, nós falamos semana passada que o rei vai ser o mesmo. Ou seja, Jesus vai reinar durante o milênio e Jesus vai reinar numa eternidade. Então, a diferença entre esses dois períodos é que durante o milênio ainda haverá um grupo de pessoas na Terra sem o corpo glorificado, pessoas que então têm uma vida normal, corpo normal, que essas pessoas vão se unir, nem todas elas, mas um grupo grande dessas pessoas vão se unir a Satanás numa batalha final, chamada de Gog e Magog, serão derrotados, vão para o juízo final, e aí vão ser lançados num lago de fogo e enxofre. Tá. E as demais pessoas? Eu falo aqueles que estão salvos, aqueles que foram salvos, né? Como eu disse, são 3 grupos, que é o grupo que foi incluído no arrebatamento da igreja, as pessoas de várias nações foram salvas durante a grande tribulação e o remanescente de Israel, aquele todo Israel que vai ser salvo no final. Então esse grupo vai estar vivendo uma eternidade com Deus. Voltando à questão de novos céus e nova terra. Primeiro vamos abrir, né, no texto que a gente vinha trabalhando, de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, no capítulo 21, inclusive o capítulo 21 de Apocalipse abre com: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aqui depois vai retratar a descida da Nova Jerusalém,
Mas nós vamos ver essa questão de novos céus e nova terra profetizado lá no livro de Isaías, no capítulo 65. Abre sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 65. O versículo 17 diz assim: pois eis que crio, e a palavra aqui no hebraico é a mesma palavra bará, que está lá no primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim, ou seja, é um verbo que significa criar, que pode também ter o sentido de criar do nada, não é só esse sentido, mas que na Bíblia só tem um sujeito. O único sujeito do verbo bará na Bíblia é Deus. Então só Deus cria com o verbo bará. E aqui nós vamos ver Isaías falando assim: pois eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, isso aqui é importante, essas duas questões aqui. Quando nós estivermos vivendo em novos céus e nova terra, durante o período de milênio e depois, durante a eternidade, vai haver lembranças das nossas vidas passadas? Eu creio que sim. Mas o texto não está dizendo que não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas é interessante que essa palavra que é traduzida aqui como recordarão, é uma palavra também traduzida como coração. Ou seja, estas coisas que nós vivemos, ainda que nós tenhamos memória delas, não trarão qualquer peso ao nosso coração. Não são coisas que vão estar pesando no nosso coração. Então esse é o sentido mais completo desse texto aqui, tá? Mas vamos continuar. Mas folgareis e exultareis perpetuamente, ou seja, alegria perpétua no que eu crio. Pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. A nova Jerusalém, que eu creio que já estará na terra no milênio, alguns creem que só vem depois do milênio. O mais importante em relação à Nova Jerusalém é que ela vai estar na terra durante o período eterno, tá? Ela vai estar na terra durante o período eterno. Se vai estar no milênio ou não, tem duas linhas, né, que vão pensar diferente, mas durante a eternidade a Nova Jerusalém estará na terra. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Ou seja, acabou o período de choro, período de deserto, o período de sofrimento, isso tudo acabou. A partir de agora é vida nova, só alegria, só exultação. Essa é a nossa vida que vamos viver para sempre. O versículo 20, que é muito importante para a gente analisar aqui: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. O que Isaías está dizendo aqui? Algo sobre um milênio. Porque se nós pensarmos na eternidade, ninguém vai morrer jovem aos 100 anos. Porque não vai haver mais morte. A morte vai estar vencida. Então não vai haver mais morte depois da eternidade. O que leva a crer, pegando o contexto desse texto aqui, que essa construção de novos céus e nova terra começa durante o milênio. Então, ainda durante o milênio, Deus vai estar atuando, restaurando essa terra, renovando os céus, para que os novos céus e novas terras já estejam aparecendo, surgindo durante o período do milênio. Porque Isaías começa, no versículo 17 está falando de novos céus e nova terra, e no versículo 20 ele está falando de algo que acontece no milênio. Algo que não poderia acontecer na eternidade. Então tem que ser no milênio. Então, isso é o que está preparado para nós. Pós juízo final. Ou seja, aqueles que permanecerem
do lado de Deus, do lado de Cristo até o fim, aqueles que forem salvos, vão viver uma vida fantástica. Só tem alegria. Só tem coisa boa. Não tem nada de ruim para acontecer mais. Então, só tem notícia boa. Então, essas pessoas vão viver plenamente, com gozo real. É até complicado a gente tentar pensar como que será isso. Como que será essa vida. Porque é algo que nós nunca experimentamos. Nem no Éden o ser humano experimentou aquilo que será a eternidade. O que a gente sabe pela Bíblia é que nós vamos ter um corpo glorificado como aquele que Jesus tinha depois da ressurreição. É um corpo que algumas das limitações físicas que existem hoje não existirão mais. Não vai haver doença, ninguém adoece mais, não vai haver morte. Uma outra questão que a gente sabe, através do que Jesus falou, é que já depois do milênio, quando entrarmos na eternidade, ninguém mais se casa ou se dá em casamento, não vai haver mais sexo. Jesus disse isso para os saduceus, depois de um questionamento dos saduceus nesse sentido, Jesus responde isso, não vai haver mais sexo. Aí vem aquelas perguntas, comida vai haver no céu? Não sei, eu creio que sim. Estamos falando de delícias perpétuas, né? Nós estamos falando de todos os nossos sentidos sendo satisfeitos, inclusive o paladar. O que eu creio é que não vai haver mais morte de animais, ou seja, ninguém vai comer mais animais, mas terão manjares celestes, né? Isso é o que vai acontecer. Mas qual que é a base para falar isso? Porque Jesus, com o corpo glorificado, comeu pão e peixe com seus discípulos. Ou seja, corpo glorificado também come. Uma outra questão no corpo glorificado, que é importante para nós sabermos, que ele é matéria, ele é corpo. Paulo vai dizer lá em Coríntios que existem corpos terrenos e corpos celestiais, e que eles são diferentes. Então é uma matéria diferente, mas é matéria. Então, mesmo quando estivermos na eternidade e for possível fazer uma viagem, por exemplo, daqui até o final do universo em 10 minutos, ainda assim nós não seremos onipresentes. Por isso que a onipresença, teologicamente, é um atributo incomunicável de Deus. O ser humano jamais vai ser onipresente nem na eternidade. Ele terá um corpo, esse corpo vai ter que se deslocar. Então, é matéria que se alimenta. E além disso, nós sabemos que nós vamos ter uma comunhão mais plena com Deus. Porque lá em Coríntios 13, Paulo vai falar assim, hoje nós vemos como se fosse por um espelho, a imagem de Deus refletida. Isso é claro que nós só podemos ver a imagem de Deus hoje uns nos outros. A igreja é o reflexo da imagem de Deus. E aí é uma imagem de Deus distorcida, que nós vimos na igreja. Mas Paulo vai dizer lá em Coríntios que então nós vamos conhecer a Deus como Ele nos conhece. Então nós conheceremos como o Senhor nos conhece. Ou seja, teremos pleno conhecimento de Deus como Ele tem pleno conhecimento de nós. Então encerramos aqui essa aula, né? Desejando uma coisa, que essa visão que nós temos agora de novos céus e nova terra, essa visão de eternidade que está sendo trazida até nós, seja algo que a gente deseje como a coisa mais importante da nossa vida. Por isso é esperança.
O crente vive por fé no dia a dia, mas vive por esperança de ter um dia um encontro com o Senhor, de morar nos céus, de viver com Deus, de viver esses novos céus, nova terra, de passar uma eternidade com Deus. Essa é a nossa esperança. E nós precisamos confiar nela. E é interessante que quando a gente chega no final do livro de Apocalipse, finalzinho do livro de Apocalipse, aí já no capítulo 22, né? Existem várias advertências ainda no capítulo 22, e a partir do versículo 17 diz assim: e o Espírito e a esposa, ou seja, o Espírito Santo de Deus e a igreja dizem, vem. Ou seja, eu quero desfrutar a eternidade, mas eu quero levar quanto mais pessoas possíveis junto comigo. E quem ouve, diga, vem. Ou seja, você se ouviu, converteu, chame os outros. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que são escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Isso aqui já é mais uma advertência, e aí no versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Bom, mas já tem quase 2000 anos que Jesus falou isso, né? O livro de Apocalipse, ele data aí por volta de 96, 97, no ano 96, 97. Nós estamos em 2020, então 1900 e alguma coisa de anos, Jesus falou isso. Mas um ano para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. A única coisa que nós podemos ter certeza, como Paulo falou, é que a nossa redenção hoje está mais próxima do que estava ontem. Estamos chegando nesse momento. Ora vem, Senhor Jesus, a palavra aramaica maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, o final do livro de Apocalipse mostra que nós devemos ter sede por esse momento e compartilharmos isso. Jesus ressaltou lá em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Não tem vaga limitada, não é um vestibular que dá só para alguns irem, dá para todo mundo. Portanto, você deve divulgar isso, para que cada vez mais pessoas recebam esse chamado, atendam ao chamado e venham beber da água da vida e passem a desejar por esse momento. Não sei qual é o seu desejo hoje, talvez um desejo de cura, um desejo de se casar, um desejo de ter um filho, um desejo de um novo emprego. Todos são desejos legítimos. Mas lembre-se, o maior desejo que tem que ter no seu coração é o desejo pelo céu, pela eternidade. C.S. Lewis disse certa vez que se eu desejar a terra, eu não ganho nada. Se eu desejar o céu, eu ganho o céu e a terra vem como consequência. Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado, deixe aí seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos para que eles cheguem a cada vez mais pessoas. Mais pessoas precisam ouvir isso. Ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Visite os outros vídeos do nosso canal, vídeos de perguntas e respostas, muita coisa boa, muita teologia. E na semana que vem, volte para a gente assistir a nossa última aula de escatologia. Até semana que vem.